Sejam bem-vindos a mais um programa É Justo, programa de realização da TV UNAEP em parceria com a Universidade de Ribeirão Preto. Hoje vamos falar de um tema muito importante, que é o sistema do leilão eletrônico. Convidamos para essa nossa conversa o Dr. Cláudio César de Paula, ex-juiz, advogado, professor universitário. Doutor, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e estar aqui em nossos estúdios. Obrigado, é um prazer retornar a essa instituição, onde tive o privilégio de ministrar aulas por mais de 20 anos. Doutor, vamos lá então. Como que era o sistema de leilão judicial antes da mudança dessa inovação eletrônica? Antes, o leilão judicial era feito no próprio fórum, ou às vezes no local onde se encontrava o bem. Então, era feito por intermédio dos oficiais de justiça, que são auxiliares do juiz, e se fazia ali no fórum mesmo ou no lugar designado a realização. O leilão era presencial, ou seja, as pessoas tinham que estar presentes naquele leilão e o oficial de justiça oferecia ali esse leilão, os bens que estavam a leilão. Era precedido de um edital que era necessário publicar no jornal de grande circulação 3 vezes, e tinha toda uma burocracia. Hoje é diferente. Hoje nós temos o leilão eletrônico, pelo sistema da internet, é possível realizar esse leilão, onde não precisa da presença das partes. As partes, os interessados, os licitantes interessados, eles se cadastram na empresa designada para realizar o leilão e dão um lance online, sem que um veja o outro, por código. A publicidade continua a mesma do sistema antigo com o sistema atual? Como que o fórum comunica que vai ter esse leilão? Então, hoje em dia, existem empresas especializadas na realização de leilão judicial. Então, não tem mais a figura do oficial de justiça fazendo os leilões. Então, isso foi terceirizado para essas empresas de leilão judicial. Essas empresas são designadas pelo juízo, e prepara o edital, publica no seu site, o edital. Essas empresas têm que ser habilitadas junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no nosso caso aqui de São Paulo, em outros estados da mesma maneira, têm que ser habilitadas e, uma vez habilitadas e designadas para fazer o leilão, elas publicam o edital no próprio site, Então, não precisa mais publicação em jornal. E no próprio site, a empresa ela vai divulgar esse leilão por os meios de comunicação aí. Os meios de comunicação, ela faz a propaganda desse leilão. E as pessoas interessadas vão se cadastrar e no dia designado para a realização do leilão, elas vão dar o seu lance, tudo digital. Então, a própria empresa tem interesse na publicidade. Isso, a empresa ela é remunerada, tem uma remuneração da empresa, 5% do valor da arrematação, E, então ela tem um interesse aí financeiro em fazer esse tipo de serviço para o Estado Judiciário. Tem algum perigo para quem participa à distância ou virtualmente desse leilão, com vírus ou seus dados serem utilizados indevidamente ou não? Não, todas essas empresas são qualificadas pelo Tribunal de Justiça, são habilitadas pelo Tribunal de Justiça, então há segurança muito grande, com relação a isso, com relação ao cadastro, é tudo sigiloso ali e não tem perigo algum para qualquer pessoa. O importante é ter conhecimento da existência da empresa, ver se ela é habilitada, consultar os órgãos se necessário, ver se é uma empresa já atuante no mercado há algum tempo, conhecer, saber de quem que é essa empresa, isso é importante também. O leilão... Porque pode existir, eventualmente, uma página falsa num leilão, Isso não há notícia, eu não tenho notícia nenhuma a respeito disso. O leilão do sistema antigo ficava no período da tarde, algumas horas. Qual que é o período que dura um leilão eletrônico? Hoje em dia, existe na Justiça Estadual, nas outras justiças são diferentes, na trabalhista, na federal, mas na estadual, que é mais comum,
Então, acontece o seguinte, o leilão, ele fica por 20 dias, no mínimo 20 dias no sistema, no site daquela empresa de leilões. Aberto. Aberto. Então, o primeiro pregão, elas dividem em primeiro e segundo pregão. No primeiro pregão, ele fica 3 dias, tá? No primeiro pregão é vendido o bem pelo valor da avaliação. Não pode ser vendido por menos. Então, se uma casa que vai a leilão foi avaliada por R$500 mil, tem que ser vendida no primeiro pregão por R$500 mil. No tá? mínimo. No mínimo. Pode ser por mais, mas no mínimo R$500 mil. Se não tiver nenhum lance no primeiro pregão, tá? Vai para o segundo pregão. O segundo pregão tem que ficar pelo menos 20 dias. Tá? Ficando 20 dias, vai dar um lance ao cabo desses 20 dias e poderá ser vendido por um preço de até 50% do valor da avaliação. Então, no exemplo mencionado, uma casa de R$500 mil pode ser adquirida no leilão por R$250 mil, tá? E mais a comissão do leiloeiro, as despesas que a pessoa vai ter com relação ao leilão é isso, né? O lance do leilão, nesse exemplo colocado, R$250 mil, mais 5% e as despesas do registro da carta de arrematação. O depósito do pagamento, sendo vencedor aquela proposta de R$500 mil, como que é feito o pagamento? É para a empresa ou para o fórum? O pagamento é feito para o juízo, é feito para o fórum, lá para o juiz, tá? No processo. É depositado no processo o valor do lance, tá? E isso é controlado pelo juiz, tá? Tanto o lance como a comissão da leiloeira, que só é liberado depois que realmente se efetivou aquele leilão. Tá? Esse pagamento é à vista? O pagamento é em 24 horas, né? Depois de 24 horas, quando for o preço integral. Né? A novidade que nós temos hoje, pelo novo Código de Processo Civil, é a possibilidade de aquisição de maneira parcelada. Tá? Isso é interessante, porque o interessado ele pode dar um lance de 25% do valor pretendido, né, como lance, e o restante em até 30 meses. Então, ele pode dar 25% até 30 meses e é corrigido pela correção monetária, pela tabela, no Estado de São Paulo, pela tabela prática do Tribunal de Justiça. Tá? Então, isso é vantajoso. Né? O imóvel, é claro, fica vinculado até o término, tá? Mas é uma possibilidade de aquisição, tá, de um bem, né, nessas condições. E é um bom negócio, né? Você comprar em leilão judicial, você vai comprar por menos. Né? Sempre menos. Sempre menos. Você vai dar um lance de 60%, 70%, mas vai ser bem menos do que o valor inicial. Tá? Não comporta financiamento, não tem como fazer financiamento, então isso é uma dificuldade, mas para quem tem disponibilidade, tem o dinheiro para comprar à vista ou de maneira parcelada, que tenha condições, é um bom negócio, porque ele sai por menos do valor de mercado aí. Se nós compararmos os dois sistemas, muito mais vantajoso esse novo sistema eletrônico. Esse sistema do leilão eletrônico é mais vantajoso porque ele inibe aquelas pessoas que ficavam tentando frustrar o leilão. Então chegava ali mesmo, isso era muito comum, quem passava pelo saguão do fórum poderia se deparar com isso. Estava tendo um leilão e estava interessado lá e falava, ó, não dá lance nenhum, tá? Que eu te dou uma recompensa. Hoje não, no leilão eletrônico, você não sabe quem está do outro lado. Cada um da sua casa. Né? Então você não sabe quem que está dando o lance, né? Você é cadastrado na empresa, você tem você faz o seu login e tal, né? Você tem lá o seu nome de sua identificação, né, com uma senha e tal, e não aparece quem que é. Vai aparecer depois que deu o lance, que se efetivou, né, junto ao cadastro da empresa de leilões. Nós falamos do leilão judicial. Existe o mesmo critério para fora do fórum, essa judicial?
Existe sim, é possível fazer um leilão extrajudicial. Você pode contratar a empresa de leilão para fazer um leilão de um determinado bem. Tá? Existe também leilão extrajudicial das instituições financeiras, por exemplo, um contrato com alienação fiduciária, onde houve consolidação da propriedade, tá? Aquela empresa, aquela instituição financeira tem a obrigação de fazer o leilão extrajudicial, de apurar o valor do crédito dela e, se sobrar alguma importância, tá, tem que devolver ao adquirente daquela propriedade. Uma pessoa física, então, portanto, pode contratar uma empresa de leilão e preferir fazer a venda dele nesse sistema. Isso, ele pode contratar para fazer um leilão judicial de um imóvel. Tá? Em vez de ficar com o corretor de imóveis, ele pode deixar na mão de uma empresa. Pode, tá? Isso não é muito comum, tá? Isso não é muito comum. As pessoas não fazem muito uso, né? Mas falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento. Como, por exemplo, tem empresa, usinas, é muito comum isso. Usinas que vai trocar a frota, ela contrata uma empresa de leilão para fazer o leilão daquela frota antiga, tá? E vende aí no mercado, né? No mercado eletrônico aí, vende por intermédio do leilão, tá? Extrajudicial. O comparativo a gente pensa, como disse agora há pouco, em dívida, mas leilão judiciais ou extrajudiciais, o judicial obviamente é uma execução e o extrajudicial normalmente não há uma execução. A opção é do particular poder vender, mas por uma desconfiança ou receio que seja algo bom. Mas pelo que o senhor está narrando, se a empresa vai fazer uma senhora propaganda, a empresa de leilão, porque ela tem que noticiar que tem esse produto. Claro. Foge daquela área de Ribeirão Preto, vai noticiar para outras cidades, eletronicamente falando, não é isso? Hoje em dia é muito fácil, né? Você pode, com um simples teclando lá o seu computador, né? Entrando no Google, tal, você vai lá, põe leilão judicial Ribeirão Preto. Vai aparecer as empresas de leilão que tem aqui e você poderá obter mais informações. Tá? Então, uma pessoa que esteja lá em São Paulo, esteja no Rio de Janeiro, quiser adquirir um bem aqui, pode, não precisa se deslocar até Ribeirão Preto ou até qualquer localidade. Ele vai comprar, da onde ele estiver, ele pode comprar por intermédio do leilão eletrônico. Como que essas empresas conseguem entrar no sistema judiciário? No fórum civil, no fórum trabalhista, é concurso, é nomeação, tem algum pré-requisito para essas empresas? Isso, as empresas têm que ser habilitadas no Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Lá nas outras justiças também, na Justiça Federal tem que ser habilitado lá, na trabalhista também habilitado, e o juiz vai nomeando de acordo ali com a pauta do juiz, ele vai nomeando as empresas que estão prestando o serviço ali. O senhor é diretor de uma empresa, né, eletrônica? Eu sou diretor atualmente da empresa Vegas Leilões. O movimento dessas empresas, Ribeirão Preto, por exemplo, comporta mais de uma empresa tomando conta de todo o sistema judicial? Comporta, existem várias empresas aqui, né? Hoje disse mais de uma. Mais de uma, várias empresas, né? Então as empresas divulgam, né, no sistema tal, e tem uma publicidade bem maior. Aquele exemplo como era antigamente, por intermédio dos oficiais de justiça, quem tomava conhecimento do leilão e compareciam lá no fórum, eram os mesmos. Eram os mesmos, uma meia dúzia. Hoje é diferente. Então o nosso sistema, como os outros sistemas também, registram o número de pessoas. Eu tive, por exemplo, no leilão de uma propriedade rural há pouco tempo, que teve mais de 5.000 visualizações. Tá? Então, 5.000 pessoas tiveram conhecimento daquele leilão. E nesse leilão específico, quantos lances tiveram? Esse leilão teve mais ou menos 10 lances, né? E levou quem pagou mais. Né? Muito maior do que 10 pessoas na porta do fórum. Que nunca... Ele atinge, né, um número de pessoas, né? Porque basta você ir lá no seu computador, né, digitar lá, né, leilão no Google, leilão judicial, tá, Ribeirão Preto, que ele vai aparecer lá as empresas que estão disponibilizando naquele momento, tá, leilão judicial ou extrajudicial.
Doutor, nosso tempo chegou ao fim, voou, né? Quero agradecer a sua presença de novo à universidade, deixar o convite para retornar aos estúdios, para tratar de outro assunto relevante para a sociedade. Tá, eu que agradeço. É você, amigo de casa, muito obrigado pela sua atenção. Façam como o nosso amigo Antônio Carlos, que pediu essa solicitação desse trabalho de hoje. Nosso endereço eletrônico está no campo de baixo do vídeo. Mande e-mail para nós. Muito obrigado, fique com Deus.